Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos falar sobre a classificação das expressões algébricas. Então nós temos alguns tipos de classificação, pessoal, que são importantes vocês saberem para conhecerem a parte nomenclatura matemática que envolve as expressões algébricas. Então eu vou apresentar para vocês basicamente esses 4 tipos aqui, ó. Então eu tenho racional inteira, racional e fracionária, irracional e inteira e irracional e fracionária. Então vamos a cada uma delas. Primeiro eu vou apresentar para vocês as expressões algébricas racional e inteira. Então eu tenho 2 exemplos aqui para comentar com vocês sobre o que são essas expressões algébricas racionais e inteiras. E elas vão apresentar a seguinte característica, pessoal. Esse tipo de expressão algébrica, que é a racional inteira, elas não contêm letra debaixo de sinal de radical. Lembram daquele sinal lá da raiz quadrada, da raiz cúbica? Então, uma expressão algébrica racional, ela não contém nenhuma das suas letras debaixo do sinal lá da raiz, certo? Ou seja, de um radical, né? Usando uma palavra assim mais formal. E elas são inteiras, pessoal, por quê? Porque esse tipo de expressão algébrica, quando ela é racional e inteira, ela é inteira porque ela não contém letra no denominador. Então a gente nota, por exemplo, essa expressão algébrica aqui, a gente pode ver que não há nenhum tipo de letra aqui nos denominadores aqui dessas frações aqui, A gente só tem números. Então a gente pode falar que tanto essa como essa aqui, elas são expressões algébricas racionais e inteiras. Racionais por quê? Mais uma vez, porque aqui nesses casos aqui, a gente não vê nenhuma dessas letras dentro do sinal lá de raiz. Tudo bem? Ou seja, elas não estão debaixo de um radical. Todas elas estão livres assim, como vocês podem ver. E aqui no denominador a gente também não tem letra nos denominadores, a gente só tem números. Então, repetindo, essas aqui são expressões algébricas racionais e inteiras. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora para as expressões algébricas racionais e fracionárias. Bom, pessoal, quais são as características delas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, 3a² sobre y mais 2ab. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de uma expressão algébrica racional e fracionária. Por que ela é racional, pessoal? Porque notemos aqui que as letras não estão debaixo de sinal de raiz. Lembra daquela da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz quarta? Elas não estão debaixo de uma raiz. E também, pessoal, elas são fracionárias. Por quê? Essas expressões algébricas aqui. Porque notem que nesses casos aqui, elas contêm letra no denominador aqui da fração. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho letra aqui no denominador dessa fração. Nesse caso também, eu tenho letra no denominador dessa fração e dessa fração também, que eu tenho x aqui, Então, esses aqui são exemplos, de expressões algébricas racionais e fracionárias. Tudo bem? Então agora eu vou apresentar para vocês as expressões algébricas irracionais e inteiras. Por que a gente chama elas dessa forma, né, pessoal? Irracionais e inteiras. Notemos aqui nesse primeiro exemplo aqui, que eu tenho aqui uma letra, tudo bem? Debaixo aqui, do sinal de um radical, que está aqui em vermelho aqui, Tudo bem? Então nesse caso aqui, nós vamos chamar esse tipo de expressão aqui de expressão algébrica irracional. Agora, por que ela também é inteira, né? Porque nós notamos que nós não temos nenhuma letra aqui no denominador da fração, dessa fração desse termo aqui, Nós temos apenas número, não tem letra aqui embaixo, certo? No denominador. Esse outro exemplo aqui também, pessoal, também é um exemplo de expressão algébrica que é irracional e inteira. Por quê? Nós vemos aqui, que nós temos aqui uma letra debaixo aqui de um radical que está aqui em vermelho. Temos a letra x.
Então nós temos aqui uma letra sob, ou seja, debaixo de um radical. Então nesse caso se trata de uma expressão algébrica irracional e inteira. Inteira porque a gente não tem aqui nenhuma letra aqui no denominador de nenhum desses termos aqui. Tudo bem, pessoal? Então agora nós vamos para esse último exemplo aqui, né, de classificação de expressões algébricas. Temos aqui a irracional e fracionária. Por que eu chamo dessa forma, pessoal? Porque nós podemos notar que nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui uma letra que está debaixo do sinal de uma raiz aqui, ó, certo? Então ela é uma expressão algébrica irracional. E por que ela é fracionária também? Porque nós podemos notar que nós temos aqui uma letra aqui, ó, no denominador desse termo aqui. Então se trata de uma expressão algébrica irracional e fracionária. Tudo bem? Então agora, pessoal, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente colocar em prática tudo isso que a gente viu nessa aula sobre classificação de expressões algébricas. Então nós temos aqui essa expressão algébrica, ó, 2x3 menos 5x2 mais 3x sobre 2 mais 7. Então, analisando, né, pessoal, essa expressão algébrica aqui, nós vemos que ela vai ser o quê? Ela vai ser racional inteira, não é isso? Por que ela vai ser racional? Porque nós podemos observar que aqui no caso aqui, a gente não tem nenhuma letra debaixo de uma raiz, certo? Do sinal de um radical. E por que ela é inteira? Porque também nós não vemos aqui nenhuma letra no denominador de nenhuma fração. Então, essa expressão aqui, a gente vai chamar de racional e inteira. Certo, pessoal? Então, essa expressão algébrica aqui, ela é racional e inteira. Vamos analisar esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 sobre x2 mais 2x3, 2xy3, né? Então, analisando aqui, ó, a gente não tem nenhuma letra debaixo do sinal de raiz, debaixo de radical. Então, eu já posso concluir que essa expressão algébrica aqui, ó, ela é racional. Primeira coisa que eu sei que ela é racional. Agora, eu tenho aqui, ó, uma letra que está no denominador aqui desse termo. Então, nesse caso aqui, pessoal, se trata de uma expressão algébrica racional e fracionária. Então, ela é uma expressão algébrica racional e fracionária essa aqui. Agora, vamos aqui para 3. Ó. Temos aqui 3 raiz quadrada de x menos 5x. Então, aqui a gente já vê o seguinte, ó, que nós temos aqui uma letra debaixo aqui do sinal do radical, aqui, ó, do sinal de raiz. Então, eu já posso concluir que essa aqui é uma expressão algébrica irracional. Irracional. Agora, analisando os denominadores aqui de cada termo, a gente não vê nenhuma letra. Então, a gente pode concluir que isso aqui, ó, é uma expressão algébrica irracional e inteira, certo? Então vou colocar aqui que ela é irracional e inteira, porque eu não tenho nenhuma letra no denominador de nenhum termo aqui. Agora vamos aqui para o 4, né? Eu tenho aqui raiz cúbica de x2y sobre 2, menos 3y3. Nesse caso aqui, eu posso verificar que eu tenho aqui, ó, letras debaixo do sinal de raiz, ó. Então já posso concluir que se trata de uma expressão algébrica irracional. Irracional. E aí, analisando aqui os denominadores, ó, eu só tenho números, né? Eu só tenho números numerais, não tenho letra. Então se trata de uma expressão algébrica irracional e inteira. Agora vamos aqui para o 5. Eu tenho aqui raiz quadrada de x3 sobre y menos 2x quadrado. Então, a gente pode observar a primeira coisa, né, que nós vemos aqui,
é que nós temos aqui uma letra debaixo aqui de uma raiz. Ó. Então já posso concluir que é uma expressão algébrica irracional. E outra coisa, eu posso notar aqui também ó, que eu tenho letra aqui no denominador. Ó. Então, é uma expressão algébrica irracional e fracionária. Fracionária porque eu tenho letra aqui no denominador. Agora, essas 6 aqui, né, pessoal? Eu tenho essa expressão algébrica aqui, onde eu não tenho nenhuma letra debaixo de sinal de raiz e também não tenho nenhuma letra no denominador de nenhum dos termos aqui, ó, certo? Então, é uma expressão algébrica racional e inteira. E a 7 é a mesma coisa, né? Também é uma expressão algébrica racional e inteira. Eu já vou pegar daqui a resposta, daqui de cima, tá? Então também é uma expressão algébrica racional inteira, porque eu não tenho nenhuma letra debaixo de sinal de raiz, e nenhuma letra no denominador de nenhuma das frações, dos termos aqui. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.